Olá, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades, sofrem de depressão no mundo, tá? Embora exista uma ocorrência um pouco maior em mulheres, o transtorno envolve fatores biológicos do funcionamento dos neurotransmissores cerebrais, fatores genéticos e também ambientais. Muito bem, para falar sobre esse assunto no programa Alesp Cidadania de hoje, eu recebo aqui em nossos estúdios a doutora Lisandra Arita, que é psicóloga clínica. Doutora, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito feliz pelo convite, muito obrigada. E vamos contribuir cada vez mais para que as pessoas tomem mais consciência. Exatamente. A gente é que agradece a tua presença aqui. E recebo também, através do nosso sistema online, o doutor Vital Xavier, que é psicólogo também com um aprimoramento aí em saúde coletiva. Doutor, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Um prazer recebê-lo, doutor Vital Xavier. Agradeço o convite e também estou à disposição para esclarecer e colocar um pouco mais no povo aí as informações que precisam a respeito do assunto. Eu sei que você, doutor, eu vou te chamar de você, esse negócio de senhor também, senhora, né? Todos jovens Pode aqui. Chamar. Sim. Eu vou começar, claro que eu sei que o doutor Vital é um cavalheiro, não tenha dúvidas, né, doutor? Eu vou começar com a psicóloga aqui, com a doutora, primeiramente aqui, eu quero saber dela já. Eu abri o programa, doutora, falando exatamente da questão da incidência dessa doença das mulheres, mais das mulheres. Aí eu te pergunto, por quê? Olha, o ciclo menstrual, junto com os hormônios, isso afeta bastante, principalmente na adolescência. Então, quando a mulher ela acaba tendo a sua primeira menstruação, é um acúmulo de hormônios aí extremamente importante. E pelo fato, talvez, da mulher ser mais emotiva, ser mais sensível, isso acaba contribuindo bastante. Então, a depressão ela acarreta mais nas mulheres do que nos homens? Mais. Até por causa do transtorno bipolar, que é o que mais tem acontecido no ser humano. E acaba desenvolvendo geneticamente mais para as mulheres do que para os homens. Então, é uma atenção aí importante, principalmente porque quando ela menstrua pela primeira vez, ela também pode trazer uma série de sensações que já estão aí nesse inconsciente aí, que ela pode ter trago da mãe, né, da gestação, que é o que a gente, pelo menos eu trabalho bastante vida uterina, então traz bastante essa sensação que pode ter vindo dessa mãe, essa tristeza, essa melancolia. Depois, na adolescência, a mulher também está se com esses hormônios mais aflorados, então isso aflora ainda mais no inconsciente. Doutor Vital, aliás, eu quero deixar claro aqui para os dois que vocês podem, um com o outro, interagirem aqui, ou quiserem fazer perguntas aí um para o outro, não tem problema, tá, doutores? Aqui Sim. É normal, não tem essa preocupação de falar, não, eu vou esperar o apresentador me perguntar. Não, vocês podem fazer, se quiserem, indagações um com o outro. Ok, doutor Vital? Doutor Vital, ela deu uma explicação aqui, a doutora, sobre essa questão da incidência, de uma maior incidência da depressão nas mulheres. O senhor é um especialista, aí, inclusive, em saúde coletiva, né? E isso tem acontecido muito. Eu acabei dando um exemplo aqui há pouco tempo, antes de entrarmos aqui no programa, nos bastidores, sobre essa questão do trabalho, principalmente. Hoje as pessoas tem aí uma situação de pressão no trabalho e acabam aí desenvolvendo uma depressão. O nível de cobrança do mundo atual está cada vez maior. Então, isso pesa bastante. As pessoas antes, o tempo dela era livre, hoje é proibido parar. E quando você para, dá aquele vazio. E esse vazio que já gera depressão. Imagina uma pessoa que esteja desempregada ou uma pessoa realmente que esteja com uma situação de alguém adoecido em casa, isso favorece bastante. É complicado, porque a pressão vem, aí tem o assédio moral também, isso leva as pessoas a terem aí problemas graves, de tomarem remédio o tempo inteiro, aí passa uma boa parte
do tempo, né? Até para poder dormir. Aqui a doutora estava me falando isso, também né, a doutora? tecnologia fez com que as pessoas dormissem Inclusive, menos. Então é um WhatsApp sem fim, é comunicação sem fim. Antes, quando você saía do seu trabalho, só tinha um telefone fixo. Você ia para casa e de verdade você conseguia se desconectar. Hoje não. Hoje é o celular, é o computador. Então as pessoas não se desconectam em momento nenhum, né, do trabalho, e ainda é cobrado ainda em grupos, WhatsApps. Então é mais uma percepção que a pessoa tem que ter de cortar e colocar o limite do que o limite do espaço físico. Então isso contribui bastante para as pessoas ficarem sem limites. Fala, doutor Vital. Pode falar. Nesse sentido também, hoje, até as novelas que eram das 8, das 9, então, como ela falou, as pessoas estão dormindo cada vez menos. Então as pessoas estão muito conectadas e aí assim, é um vazio interno que as pessoas têm e acabam preenchendo com o celular, né? É o maior vício hoje. Eu trabalho também com dependência química e a gente percebe que o maior vício hoje é o vício dos eletrônicos, né? As pessoas não desligam. Inclusive uma coisa que seria interessante é não ter TV no quarto, né? Porque é a hora de descansar. E as pessoas dormem e acordam com o celular e a TV, né? Isso é terrível. Não, dormem e acordam com o celular ali do lado do travesseiro, né? Dormem no travesseiro. É impressionante. Sim. Tem pessoas que chegam a esse ponto, né? Porque antigamente não existia, né, doutores, isso? Você não tinha essa tecnologia toda para... A falta da higiene do sono e mais um sono que não é de qualidade, o quanto isso vai interferir na sinapse, na fabricação de hormônios da felicidade, tudo isso dentro do cérebro, dentro do corpo. E com isso vai piorar. Então, os meus pacientes, por exemplo, os mais deprimidos e que mais, vamos dizer, o tratamento é, né, maior e demora-se mais, o sono, com certeza, é extremamente ruim. Quer dizer, o sono é um agravante para se desenvolver aí uma depressão, para se ter uma... Geralmente está associado, né? Depressão, quando você vai analisar, é um sono de não qualidade. Doutor Vital. As duas coisas, as pessoas estão ligando, as duas coisas, as pessoas estão ligadas o tempo todo, a hora que chega no travesseiro estão ligadas ainda, não conseguem o tempo do cérebro diminuir o ritmo para poder descansar. Aí, como ela falou, o ritmo continua ligado, as pessoas realmente não conseguem dormir. As pessoas ficam mais ansiosas, mais excitadas. Sim. Uma coisa que foi apontada, a questão da medicação. As pessoas apostam todas as fichas em medicação. A medicação é só 10% do tratamento, só trata a parte física do cérebro do indivíduo, e quando a doença está na mente. Até porque não existe nenhum equipamento que faça a leitura, scanner da mente. É só nós mesmo da psicologia, no trabalho dia após dia, né, trabalhando no comportamento, as mudanças de comportamento da pessoa, que a pessoa pode ter um ganho de verdade. A medicação é só um anestésico, é só um item para a pessoa, pelo menos, conseguir conversar com o psicólogo, ter uma vida razoável. Agora, se ficar só na medicação, a pessoa, a tendência é sempre piorar e aumentar cada vez a medicação. Então quer dizer que não adianta, doutora, por exemplo, como disse agora o doutor Vital, a questão só da psicologia em si, eu digo mas você precisa ter remédios para tratamento, porque o remédio também, por outro lado, pode afetar outras... Até dá tempo daquele emocional digerir, ela conseguir mudar a rotina, ela entender da importância de uma qualidade. Então, assim, não tem jeito, não tem jeito. Quando está numa situação grave, só a terapia não vai ajudar, porque a terapia tem que melhorar várias coisas, a rotina, o ambiente tóxico que ela vive, o trabalho dentro da casa dela, tem que melhorar o inconsciente, o emocional, e além disso, quando ela não consegue fazer isso só com a terapia, ela precisa da medicação para a gente forçar uma situação até que entre as coisas no trilho, né? Muitas vezes também é hormonal, é físico, mesmo. Então o cérebro não está conseguindo fazer a sinapse, talvez ela está com algum problema de hormônio feminino ou da tireoide, que isso vai influenciar na depressão, e mais do que isso, às vezes ela já vem de um quadro desde criança com uma depressão, né? Que pode ser genético ou no ambiente em que ela vive. Então, por exemplo, os adolescentes hoje, quando falam assim, é porque ele piorou por causa do bullying. Não, ele já era fragilizado, ele já não estava bem emocionalmente. Às vezes já é uma criança com autoestima baixa, já é uma criança que não tem um emocional muito regulado, talvez não tenha um apoio familiar. Então, tudo isso vai contribuir para aquela criança ainda ser mais deprimida. E aí sim, pensamentos suicidas, pensamentos de morte, achar que a vida
ela vai resolver o problema e o sentimento que ela está sentindo tirando a vida, né? Como se fosse um remédio. E as pessoas acham que é para chamar atenção. E mais uma coisa não é. Ô, É doutor, grave. E mais uma coisa aí também. O adolescente, a gente cobra que ele tenha profissão, que ele se realize e tal. E o mundo cada vez está competitivo. E o indivíduo, quando não consegue um espaço, a gente sabe na cultura japonesa, mas de alguma forma que também acontece. Se você não consegue atingir o que a sociedade te cobra, você acaba entrando em parafuso e acaba entrando em depressão, até um risco de suicídio mesmo. O nível de cobrança e a falta de perspectiva de vida também hoje para os adolescentes é um fator que favorece toda essa questão de depressão. Não, e nas drogas e coisa. Não, eu já ouvi falar outras vezes de que a depressão mata mais do que o câncer. Sim. Olha que coisa. Porque é uma dor, um vazio que ele não consegue administrar sem uma terapia, muitas vezes sem uma medicação. E é um pensamento que a gente chama de psicótico. Aquele pensamento não sai da cabeça. E tudo que ele pensa leva eu morrer, leva eu me matar. Como se a única solução daquilo que ele está sentindo fosse a morte. Então esse pensamento tem que estancar, senão ele vai cometer isso. Oi, doutor Vital. O indivíduo entra num loop, né? Ele só pensa naquilo. Só pensa naquilo. E não consegue, por mais que você fale, você tem uma família, você tem um filho, você tem isso, aquilo bonito, isso não segura. Você tem uma religião, a pessoa não consegue dar conta. Inclusive, enquanto ela não sai desse looping, ela não consegue ter outra visão. O trabalho terapêutico, associado à medicação no primeiro momento, é tirar a pessoa desse looping, né? Porque aí ela vai poder enxergar, poder ouvir, ter escuta, para fazer uma terapia, para fazer outras coisas que qualquer pessoa ao lado dela poderia fazer, mas ela, adoecida, não consegue fazer nada. Então, a nossa maior preocupação é que quem está vivendo com essa pessoa consiga identificar que o seu filho, o seu marido, a sua esposa não estão bem. Então, eles falam assim, é porque ele tem preguiça, é porque ele está desanimado, ele sempre foi assim, sem vontade. Então, isso já não é normal. Uma pessoa não ter vontade, não conseguir ter prazer, não conseguir levantar da cama, não ter vontade de fazer as coisas. De fazer as coisas mais básicas. Ou sonhar. Então, isso aí já mais mora simples, o perigo. Né? Exatamente. Porque a pessoa que não está bem, ela não tem vontade. A pessoa que não está deprimida, ela não tem prazer. E, além disso, ela não sonha. Então, só o fato de ela não estar sonhando, eu tenho que saber entender. E hoje, assim, as pessoas falam, mas ela fez teste e não descobriu. Às vezes só o teste não é o suficiente para ele saber que ele está no quadro depressivo, pensamentos suicidas. Às vezes precisa de um diagnóstico psicológico ou psiquiátrico. E as pessoas, muitas vezes, têm um preconceito de procurar ajuda, como eles associam. Eu digo assim, quais são os primeiros sinais que você tende a perceber numa pessoa, se ela... Na infância já se percebe uma criança mais deprimida e muitas vezes o pai fala assim, que bom, ele é quietinho. Quando é muito quieto, olha, minha avó sempre falou, criança quando é muito quieta tem algum problema. Né? Ela não quer fazer nada, ela não quer brincar. Antigos, coisas de velho, depois, na adolescência, é uma outra coisa que a gente presta atenção. Tem sentido aí. E a pessoa fala, não, ele é rebelde. Talvez a rebeldia e essa agressividade demais também tem uma questão a ser olhada. Ou quando ela é muito introspectiva. Então, tudo que é o extremo tem que ser olhado. E mais importante, os pais hoje não têm vínculo com os filhos. Trabalham o dia todo. Não tem tempo. Exatamente. Não tem tempo de estar com as crianças. E aí delegam a amiga, delegam a babá, inclusive a escola. Eles querem que os filhos sejam educados pelas escolas. A escola, não estão ela viciados. só presta informação. Quem forma são os pais. Sim. E aí vai ficar viciado no videogame. Quem está viciado no videogame, que pai é esse que vai saber se o filho está bem ou não? Quando ele cria esse vício do videogame, ele está dizendo que aquilo é o remédio dele. Então é sinal que ele também não está bem. Então, quando aquela criança fica 10 horas ali, sei lá... É um exagero. Né, na frente de um jogo, de um videogame ou de um computador, tem alguma coisa... Sentido, Por que ele está viciado naquilo? Por que ele está usando aquilo como uma fuga ou como um remédio? Oi, doutor Vital. Oi, pode falar. Perguntaram para ele, seus filhos vão ter computador? Sim, vão ter, mas antes vão ter livros. E ele fala, inclusive... que eu sou a favor de a gente limitar 2, 3 horas no máximo a somatória de todos os eletrônicos para criança ou adolescente.
Super Ele importante. vai fazer ter outra, vai jogar limites. bola, vai fazer outra coisa, porque senão a criança e o adolescente fica junto à babá eletrônica. Mas a questão, Babá doutor eletrônica- Vital, é que se perdeu muito isso com a tecnologia, né? Sim. Antigamente, na sua época, não sei, mas eu digo na minha, entendeu? Nossa, também. Você brincava, de carrinho de carrinho, rolemã, bicicleta. né, bolinha de Subir na gude, árvore. pique-esconde, você tinha uma... Né? Hoje em dia, não. Uma vez eu tive meu filho, com 6 anos de idade, chegou para mim uma vez na rua, eu andando com ele virou para mim, olhou para mim. Hoje ele já está um adulto, né? Já é um adulto, né? Claro, 28 anos. Mas ele chegou para mim e perguntou assim, não, pai, olhou para mim no meio da rua, parou e falou, você não teve infância, né? Eu falei, como assim, velho? O Pedro, meu filho Pedro. E o que ele estava dizendo Aí eu com a perguntei infância? assim para ele, mas por que você perguntou isso, filho? Não, eu estou perguntando porque na sua época não tinha videogame, não tinha computador. Ele falou isso para mim, com 6 Como anos se de idade. porque essa é a realidade que ele viveu. Aí eu falei, não. Ponto de vista. Mas eu falei, não, eu tive infância. Né? Brinquei com ele. Sim. Ele pequeno ainda. Eu tive infância. Vocês, nessa geração de vocês daqui para que não tem infância. Porque vive num computador, videogame e tudo, mas ele me fez essa indagação. E Sim. disse que eu não tinha tido infância por isso. Porque não tinha Os na minha amigos época tudo- videogame, não tinha computador. Sim. Virtuais, E isso, o que infância que- acontece Não é quando hoje, não. você é viciado em algum videogame ou algum vício? Cria-se uma dopamina muito rápida, em vez de um esforço para depois ter uma dopamina. E aí não sabe por que aquele vício, e isso vai prejudicar esse cérebro com certeza. E aí depois não se sabe por que quando cresce ou numa adolescência mais para frente vem a depressão. E aí, doutor Vital, você queria E falar os mais jovens, Oi. os jovens hoje estão indo pro pediatra, herbiatra, para tomar vitamina D. Porque realmente não ficam Que é a presos vitamina, dentro de né, casa o tempo todo, né? do sol, mas do tomar realmente- sol, de estar a vitamina realmente- D do corpo. E estão indo para... É verdade o que ele está falando. Sim. O doutor Vital disse uma grande verdade aí. Agora, o doutor Vital... Eu só queria retomar, eu só O que- queria lembrar que assim, os pais, quando estava falando, os pais estão delegando muito a educação para outros, né? Eu creio que a importância não é o tempo que fique com a criança, mas a qualidade. Chegando cansado ou não à noite, os pais precisam ficar um tempinho ali e dar todas as instruções que forem necessárias para os filhos. Aí a gente vai prevenir, inclusive, depressão e outras coisas, né? Porque aí os pais falam, eu não vi meu filho crescer. É claro, você estava envolvido no trabalho, mas tudo bem, alguém tem que trabalhar, mas um tempo específico com os filhos é importante que tenha mesmo. Não deixa não delegar para outra pessoa. Mas nisso tudo, qual é o papel, doutora, da família, né, em relação a essa situação da criança, né? Eu digo assim, o que a família pode fazer ou pode contribuir, né, no caso, ficar de olho para a criança A gente sempre se diz, perceber sim. se ela está num momento ali em que pode desenvolver, no caso, uma depressão. Então, a primeira coisa, assim, é fazer um acompanhamento físico para ver se não está faltando nenhuma vitamina. A gente hoje percebe muitas crianças e adolescentes ele já com acabou, o anemia. Vital acabou de falar na vitamina D, né? Exatamente. E tem crianças hoje que têm anemia e vai dar um quadro parecendo uma depressão, e ainda não é. Então essa é a primeira coisa que todo pai e toda mãe deve observar. E eu sempre sou a favor que leve para terapia, sempre para fazer um diagnóstico, para saber se a criança está com algum problema na escola, dificuldade de aprendizado, tudo isso são sinais para saber se essa criança está com alguma deficiência em alguma área da vida dela, ou intelectual, ou emocional, né, com alguma dificuldade. E a criança? Então, é claro que todo comportamento ou de muita irritabilidade, ou dificuldade para dormir, ou que não obedece, ou que está muito quieta e sem vontade, é um quadro para se observar. E na adolescência já são outros. Fala, doutor E a Vital. criança e adolescente sintomatizam na escola. Quando a professora chama os pais, olha, seu filho está indo na escola, pode crer que a questão não é essa, é questão emocional, alguma coisa que está pegando e ela está indo mal na escola porque ela não está lidando com as questões dela. E aí o que acontece quando a gente vai atender essas crianças e adolescentes, a gente percebe largamente isso. A gente chama para os pais, olha, eu acho que vocês tem alguma coisa de conflito na família, o casal não está indo bem. A gente vai entender o que acontece no sistema, porque o sistema é que está influenciando essa criança. E por que hoje, doutor Vital, a incidência da depressão em criança, e principalmente nos adolescentes,
cada vez mais tem crescido, né? Porque é cada vez maior essa incidência nos adolescentes. E a gente tem visto muito isso, né? Eu até já respondi. Eu falei que os adolescentes, sobretudo, eles estão com a questão realmente de falta de perspectiva do que fazer, né? As crianças não estão conseguindo, os adolescentes não estão conseguindo sonhar a respeito do que elas querem para frente, o que querem para a vida. Você pode perguntar para o que você quer, eu não sei o que eu quero, então... E aí ou não sabe o que quer nem nada, porque tem muitas coisas, tem muito na mão ali tudo, praticamente. Mas é uma verdade. E justamente os pais os extremos é prejudicial. Os pais antecipam muito para os filhos, né, o que eles vão fazer, não sei o que mais. E aí o que eu vou fazer? Tá tudo ali, a hora que eles estão sozinhos diante de uma situação nova, eles não conseguem analisar, porque nunca foi dada a oportunidade para eles errarem. É proibido errar. Como é proibido errar? E a primeira coisa que a gente tem que observar é, será que você ensina seu filho a se frustrar? E hoje os pais evitam que o filho sofra, evita que o filho se frustre. E quando ele não aprende a lidar com isso, isso vai ser uma angústia muito grande na adolescência. E isso vai dificultar ainda mais quando ele perde um trabalho, quando alguém termina com ele, ou quando alguém não quer ser amigo dele, ou quando ele não alcança algo. Ele não sabe lidar com essa angústia. Isso vai deprimir com certeza. E aí vai levar ele para um luto muito grande e não dar conta deste luto. E aí pode levar essa depressão ainda mais profunda. As drogas, né? As drogas, porque hoje as drogas é uma forma até de automedicação. A pessoa está doente, está triste, chateada, fuma um baseado lá, alguma coisa. Sim, alivia. Uma droga qualquer. E tem um alívio, né? Tem até as propagandas antigas, né? Deu duro, tome um André. Então, já falava que essa já é uma forma de automedicação. Então é uma forma ilegal, que traz problemas seríssimos. Mas que falta realmente essa questão de o indivíduo aprender a lidar com a frustração. Os pais precisam deixar eles bater a cabeça um pouquinho, os pais não deixam. E tem aquele famoso... No primeiro emprego, na primeira namorada. E também tem a questão de dizer aquela palavrinha pequena, o não, né? Muitas vezes não se diz isso, o filho faz o que quer. É super importante. Exato, porque também é construtivo, o não é construtivo. Sim, porque ele tem que elaborar internamente este não e aprender a lidar com essa angústia interna e como que ele vai arranjar recursos para lidar com essa dor. Então, quando ele não aprende isso, mas por quê? Cada vez mais vai ficar difícil quando na fase adulta. A angústia vai ser maior. Os pais culpados de não poder dar tempo para os filhos acabam comprando eles com uma série de coisas, né? E dizendo sim. Deixa mais tempo no computador, deixando sim, dão computador, dão presentes, não sei o quê, papai dá o melhor celular, para não sentir culpa. Na verdade, o que as crianças precisariam é um tempo, que fosse meia hora ali do dia, como eu disse agora há pouco. Isso faria toda a diferença. E naquele momento você explicar sobre tudo. Falar sobre drogas, falar sobre sexo, falar sobre limite. Essa meia horinha, uma horinha que os pais ficassem com os filhos, seria toda a diferença. Não se conversa mais, não se tem um diálogo, difícil de você ter, né, com essa geração. Uma vez eu vi uma propaganda na televisão que eu fiquei impressionado, era um casal, né, propaganda de telefone, para vender, né, claro, para vender celular. Mas era um casal num coreto, vamos dizer assim, parecia um coreto, um aqui do lado, no final do comercial que você percebe que os dois eram namorados. Mas eles se falavam pelo celular. Aqui, um do lado do outro, estavam namorando. Aí depois, no final, que você... Foi bem bolado o comercial, claro, né? Mas só no final que você vai perceber... Que eles tinham um vínculo. Que eles tinham um vínculo, exatamente. Porque até então, até o final do comercial, você não percebe. Você fala, mas gente, é uma coisa... Né, os dois... Pelo Agora, celular a gente também tem que considerar que não é porque teve uma infância boa que não vai ter depressão, e também tem muitos que têm depressão exatamente porque tiveram uma infância extremamente abusiva, às vezes abuso sexual, agressividade, né, uma mãe às vezes inadequada, sem regulação emocional. Isso também vai contribuir para que ela cresça com essa angústia e com esse vazio muito grande. Exatamente. Olha, a gente vai fazer um intervalo, viu, doutor Vital? Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom, doutora? Tá. Para falar mais sobre essa doença que não é fácil não, a depressão, e que leva, vamos falar disso também muitas vezes aí, ao suicídio, né? Voltamos daqui a pouquinho, um instante só, até.
Muito bem, estamos de volta com a Lespe Cidadania. Hoje, conversando aqui, batendo esse papo sobre depressão. A doutora Lisandra Arita está aqui comigo no estúdio, que é psicóloga clínica. E aqui, através do nosso sistema online, temos o doutor Vital Xavier, que é psicólogo também aí, e com aprimoramento em saúde coletiva. Bom, dando continuidade aqui ao nosso programa, eu abri o programa contigo, agora eu vou no segundo bloco, direto aqui ao doutor Vital, para que ele me esclareça, né, doutor, essa questão toda da questão do suicídio, né? Por que a pessoa com depressão, ela tende e tem, né, o suicídio como, né, aquele foco, praticamente, em relação à depressão? Como eu estava falando, a gente precisa ter sonhos, esperança. A pessoa que está na tendência suicida, ela está realmente com o nível de esperança lá embaixo, às vezes até zero. Não, as pessoas falam, fulano se mata porque quer chamar atenção. Bom, pode até ser, mas numa hora dessa a pessoa acerta. Agora, tem pessoas que são calculistas mesmo, realmente são deprimidas e preparam realmente o cenário do suicídio e acabam fazendo também. Agora, essa toda falta de perspectiva, a pessoa vai se fechando, vai se colocando nesse looping que eu falei, aí chega uma hora que a pessoa não vê outra alternativa a não ser cometer o suicídio. Mas quais são as causas mais comuns, as causas mais comuns que levam ao suicídio? Eles têm uns pensamentos negativos, já começa com pensamentos negativos. Então, tudo dá errado para ele. Esse é uma pessoa que a gente tem que ficar em alerta. Então, ele pensa ruim sobre tudo ele fala mal sobre ele, a vida dele. Então, ele não tira os pensamentos, diz pensamentos negativos ou pensamentos psicóticos. A ponto de, no final, ele vai ter este pensamento que a única solução é se matar. Então, ele já fala assim, tudo dá errado para mim. É uma pessoa que sempre está insatisfeita, que já faz parte da depressão, sempre pensa as coisas ruins das pessoas e dela mesma. Então, o pensamento negativo não sai da cabeça. É como se fosse uma doença daquele pensamento recorrente. A gente passou, inclusive, agora, já estamos no mês, né? Praticamente, que é o Setembro Amarelo, que é, no caso aí, a importância. Eu queria que os dois falassem da importância, né, do Setembro Amarelo para a saúde mental. Exatamente, é um mês dedicado para que as pessoas tenham mais consciência e não leve isso como se fosse algo, é para chamar a atenção, como o doutor disse. Não, é algo para você tomar consciência, acolher esta pessoa da sua casa, entender o que está acontecendo. E as pessoas, além de ter preconceito de achar que é uma dor, né, que todo mundo que tem depressão está louco e são coisas diferentes e por isso não procura ajuda. E aí guarda para si, não consegue dizer para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa e muito menos pedir ajuda. E é um pensamento que não sai da cabeça dela sobre autoestima baixa, ela acha que ela é um fardo, ela acha que ela não presta para nada, ela acha que ela não consegue nada. Mesmo as pessoas achando que ela consegue, ela não acredita no que essas pessoas falam. E aí aquele pensamento começa a ficar uma vez por dia, depois começa a ficar o dia inteiro. Isso cansa tanto ela que a única maneira que ela vai conseguir eliminar o pensamento e o sentimento de angústia é se matando. Ela acha que esse é o remédio. Quando ela faz essa associação, aí não tem jeito. A medicação tem que entrar para eliminar o pensamento e a sensação. Doutor Vital, como que os profissionais da saúde podem auxiliar ou podem, no caso aí, ajudar na prevenção, né, da depressão, né? Então, como vocês estavam dizendo que o mês de setembro é justamente dedicado a esse tema, a presença de todo lado é importante para sensibilizar a população, porque não é uma brincadeira. Ninguém está tentando suicídio, está deprimido porque é sem vergonha. Ou porque quer, né? Imagina, claro que não, né? Isso aí não tem... Né? Porque a pessoa, ela não quer estar depressiva, né? Ela não quer... E às vezes, quando ela percebe que ela está deprimida, ela já está num estágio muito avançado. Vai superar sozinha. E às vezes ela não consegue perceber que aquela tristeza de toda semana já não está bom, entendeu? A insatisfação de toda semana já não está bom. Ou
tudo que ela conquista, ela sempre está insatisfeita. Isso também já não está bom. Uhum. Fala, doutor Vital, me ouve? Sim. Oi, então, só dando essa continuidade aí, para o senhor dar um pouco mais de esclarecimentos aí a essa questão que eu perguntei agora, inclusive a prevenção do suicídio, né? Como os profissionais podem ajudar nessa prevenção, na prevenção do suicídio. Então, primeiro as pessoas precisam estar abertas para isso, né? A população ainda não está tão aberta, mas a gente sempre está nos programas, a gente está sempre escrevendo artigos na internet, sempre em programas para realmente divulgar esse trabalho importante, né? Porque as pessoas precisam de informação, as pessoas realmente carecem de informação. Nosso trabalho acaba sendo importante nesse sentido, de mostrar que realmente é sério essa situação. Eu acho que agora, com cada mês tendo um tema específico, isso tem facilitado bastante, porque as pessoas já sabem que aquele mês é dedicado, então as pessoas vão procurando informação. As pessoas estão carentes de informação, a gente vai prestando essas informações, sim. Não, e também, voltando a falar da tecnologia, como a gente estava falando, essa questão das redes sociais, você vê aí que tem casos aí de crianças que, né, pessoas também, crianças não só, crianças como adultos, né? Já vi crianças se enforcarem, né, através de um programa de rede social, de uma imagem, sei lá, o que é aquilo. Olha, isso me impressiona. Que chegou, né, a levar essa criança a se suicidar, a se matar por causa de um vídeo na rede social. E fazer a mesma coisa. Exato, né, doutor? Por isso a monitoração, por isso os pais precisam monitorar realmente o que as crianças estão vendo. Também é complicado você falar assim, mas os pais precisam monitorar mais. É que hoje já tem como monitorar o celular do filho, né? Mas antes talvez não conseguiria. Hoje a gente sabe quanto tempo ele fica em cada aplicativo ou que vídeo ele está assistindo, tem como monitorar isso. Então é extremamente importante. E a gente sabe que tem muitos pais que não são tecnológicos assim para saber, mas é melhor se informar como colocar esse aplicativo no celular do seu filho. É extremamente importante. Doutor Vital, quais são os mitos mais comuns, né, sobre o suicídio e a saúde mental? Em relação ao suicídio, é que realmente a pessoa está fazendo tentativa, né? Ela está simplesmente querendo chamar atenção. Esse é o maior mito. E a questão da saúde mental é que, assim, as pessoas, como não tem um equipamento que é possível visualizar a questão da doença mental, as pessoas acham que com comprimidinho, tal, não sei o quê, então as pessoas não procuram. As pessoas procuram quando a coisa realmente está muito feia, muito, muito difícil. E eu acho que cada vez mais a gente precisa trabalhar com a prevenção. Prevenção é a melhor saída para qualquer situação. Ou levar o filho na terapia. Então, quando a gente fala dos mitos, achar que a doença mental é frescura. Esse é o maior mito. Então a gente precisa encarar a sério, realmente trabalhar com meios de prevenção e fazer com que cada um viva intensamente de forma saudável, cada momento, né? Não dessa forma desligada. As pessoas estão desligadas um do outro, né? O que eu percebo é que a maioria não quer tomar remédio, acha que tudo vai se resolver com remédio. Então, meus pacientes já chegam falando assim, Lisandra, eu vim aqui, mas eu não vou tomar remédio. E, às vezes, no quadro que ele está, é necessário tratamento em conjunto com o psiquiatra e com o psicólogo. E aí, quanto mais ele resiste à medicação, mais ele se afunda. Né? Porque às vezes pode ser uma questão da sinapse, pode ser uma questão da falta de sono, pode ser uma questão hormonal. Então a gente investiga como um todo. Eu procuro investigar sempre tudo no meu paciente, não só a questão emocional, mas a qualidade de sono, mais a parte hormonal, mais o intestino que muitas vezes influencia nessa depressão. E ele já tem o próprio paciente já não quer aceitar, né, a condição de estar em depressão. Então, isso já dificulta o tratamento dessa pessoa. E às vezes eles param. Não, Lisandra, eu melhorei e parei. Só que às vezes ele ainda está com um remédio mais 5 dias e acha que está ótimo. E ainda não está. Então, a gente não para nenhuma medicação simplesmente porque eu acho que eu estou ótimo. Não, quem vai te dar alta é o psiquiatra junto com o psicólogo. E aí, a hora que vem a depressão recorrente, mais difícil ainda para sair dessa depressão. Então, às vezes eles têm oscilações de altos e baixos em função disso, porque eles não dão continuidade ou não fazem o tratamento. E a família fala assim, Lisandra, mas ele não quer ajuda, ele não quer ir no médico. Eu falo assim, então, só que
a condição dele de não querer é porque ele está doente. Então, muitas vezes eu tenho que falar com o pai, com a mãe, com o marido e falar, você tem que dar a medicação, você tem que levar ele para o tratamento. E muitas vezes o pai fala, não, mas ele já é adulto, ele tem que se virar. E ele já está doente. Então, não é bem assim que a gente trata. Tem uma questão associada ainda. A gente percebe que as famílias estão adoecidas também. E aí a gente vai tratar um e a gente vai precisar perceber que vai precisar tratar o outro também. E aí todo mundo precisa trabalhar uma coisa importante, que é a aceitação que se tem a doença. Os pacientes, propriamente, a gente conversa, por mais que eles não queiram tomar medicação, eles acreditam que aquilo ali é passageiro, que a terapia começa a convencê-lo a tomar medicação. A gente precisa convencer a tomar medicação, de seguir sério na terapia, tal, querer realizar as mudanças, porque o indivíduo só quer, ainda, às vezes, só passar o pano, só quer o alívio daquela dor, né? A dor passou. E aí não leva a sério que ele tem uma doença que já está atingindo todas as áreas da vida dele. Então, a aceitação é o melhor caminho ainda para o tratamento. Por isso que a gente tem que ajudar o paciente, a família. Mas esse é o grande problema da questão, né? Como a aceitação. Sim. Como é que você mesmo pode parar e falar, gente, mas eu estou com depressão. Você se aceitar que está com uma doença, que está com um problema como a depressão. É difícil, né, também. Muito difícil. Às vezes a pessoa precisa levar a pessoa associa que a vida dela toda está organizada e como que ela tem depressão, como se a vida tivesse que estar ruim para estar deprimida. E são coisas separadas. Pode piorar a depressão se a vida não está organizada financeiramente, família e tudo mais. Mas não necessariamente estão associados. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter trabalho, pode ter uma família excelente e estar com depressão. Né? Não está associado. Um vazio interno que a pessoa não identifica o que é. E a depressão, ela é também... A pessoa pode ter... Física. Oi, doutor Vital. Doutor Vital eu estava falando que a pessoa tem um vazio que com tudo prontinho, aí família, trabalho, como a colega falou, está tudo certinho lá, está indo na igreja, não sei o quê, mas falta um vazio e ela não consegue identificar. Aí a terapia que vai ajudar ela a entender o que se passa, né? Vai entender a questão da baixa autoestima dela, vai entender que ela, na cabecinha dela ainda tem uma fixação de abandono lá na infância, coisa assim, isso que você tem trabalhado em terapia. E porque os exteriores que acontecem aí no sentido de que ficou deprimido porque perdeu o pai, isso é só um gatilho, porque tem coisas atrás que realmente foram geradores, causadores dessas situações. E aqui é só mais um ponto que realmente desencadeou aquela dor da pessoa, aquela depressão. E ela pode ser também, porque muitas vezes se fala, por exemplo, suicídio. Eu tive casos até de uma pessoa conhecida, que era um treinador da seleção de vôlei aqui de São Paulo, que se matou. Daí deixou o bilhete lá, a gente foi ver, o pai já tinha se suicidado, a avó do pai se matou também, se suicidou. Isso tem a ver também? Sim, porque muitas vezes a depressão vem de um transtorno bipolar e é hereditário, né? É genético, é isso que eu queria exatamente. Saber. E aí tem que tratar. Por isso que os psiquiatras geralmente perguntam se na família tem alguém com algum tipo de transtorno. É super importante. E engraçado, né? Não é só o único fator. Oi, doutor Vital. Só para concluir, eu estava com essa pessoa no qual ele estava comemorando o campeonato, esse técnico, ele é conhecido, depois eu não vou falar nomes aqui, mas ele estava junto com a gente, eu era na época repórter esportivo, tudo, e a gente estava comemorando num lugar, no ambiente, tudo, ele saiu de lá, foi para casa e se matou. Olha isso, cara. Que não tinha nem associação, né? Não tinha. Motivo ele estava feliz pra caramba, eu tinha acabado de entrevistá-lo lá, e ele feliz, comemorando o campeonato, né? Tudo, cara, e foi para casa, se matou. Sim. Por isso que eu pergunto, aí fomos descobrir depois, exatamente, de que o pai dele tinha se matado, a avó do pai também era suicida, tinha se suicidado. Então, é igual, por exemplo, assim, se você tem um pai diabético, ou se você tem um pai com pressão alta ou a mãe, você já não vai no médico e o médico pergunta para você, olha, tem alguém na família? E ele vai começar a fazer um tratamento preventivo. Se você tem alguém com algum transtorno na sua casa ou depressão, você tem que fazer um preventivo. Olha aí, Aí já é um alerta, né, para todo mundo que, se já teve isso histórico na família, começar a se cuidar, porque pode desencadear a qualquer momento. Doutor Vital. Por isso, numa somatória toda aí, que a gente já disse que tem questões hereditárias, tem questões biológicas, de químicas, tem questões sociais também, então a gente pode dizer que o ser humano é biopsicossocial.
Então, todos esses fatores, ao mesmo tempo, que influenciam para dar a doença do indivíduo. Então, às vezes, a pessoa tratar em todos os níveis. Pode ser que nunca desencadeie, se né? tratar só Mas no em nível algum só, momento pode. Exato. pode ajudar, tudo favorece. Mas é um sistema, nós somos um sistema que a gente é influenciado e influencia o outro. Outra coisa, a pandemia, ela impactou na época da pandemia, nós passamos por situações, né? Demais. Durante essa pandemia. De muito Isso que eu queria medo. saber. Se houve um impacto grande na saúde Muito. mental e também nos casos de suicídio. Doutor Vitor? Demais. Porque Demais, a pessoa porque fica muitas com muito pessoas medo. estavam acostumadas a ir para lá e para cá e tiveram o direito de ir para lá e para cá. Como um passarinho ficou preso. Pessoas se separaram, pessoas se uniram, quantidade de suicídio e depressão foi grande. Os consultórios de psicologia nessa época, as pessoas encheram bastante. A questão Pessoas é quem até ligavam para mim e conseguiu falavam assim, lidar olha, com o eu medo quero, de por morrer. favor, eu quero atendimento presencial, não quero online, eu quero sair daqui da minha casa. Então, nesse sentido, as pessoas não podiam sair. Então, realmente, a pandemia favoreceu muito esses casos de depressão por causa de tolher a liberdade do indivíduo, né? Muito. Doutor Elisa. Tirou a liberdade dele. Porque os meus pacientes que vieram à tona vieram medo de morrer e não saber como que vai pegar a doença ou como controlar a doença. Então, todos os pacientes ansiosos que querem controlar tudo foram os que mais sofreram e mais deprimiram, né? Primeiro porque eles não sabiam como que eles, né, poderiam evitar a morte, como que eles iam evitar de pegar e como eles iam tratar da doença. Então, isso desencadeou muitos medos, né, e muito descontrole emocional. É uma desregulação emocional muito grande. Engraçado. De não controlar a morte, diferente, por exemplo. É um perfil diferente. Para mim, não vieram os pacientes desse perfil. Veio mais nessa coisa que eu estou preso, o sentimento de estar preso, realmente. Ah, tá. Quer dizer que foi diferente. Ele diz dos pacientes deles, dele, né? Não, desencadeou de uma maneira diferente. Sim. Pelo menos os meus vieram mais por causa disso. Agora, como falar de suicídio também, de uma maneira responsável e sensível, doutor? Eu gosto sempre de fazer a pergunta, já passou na sua cabeça em algum momento, né, pensar em morrer, né, ou querer se matar? A pergunta, pelo menos do profissional, ele sempre vai fazer essa pergunta, né, ou numa primeira ou numa segunda consulta. E não importa qual você vai dar uma atenção. Às vezes ele falou, já, aí você pede para ele explicar como. E aí, assim, a gente vai conseguir fazer uma análise melhor. Se é para ficar atento ou não, e aí você vai fazer uma investigação maior. Então, um pai, uma mãe, ou um marido, uma esposa, tem que perguntar, passa na sua cabeça, em algum momento, este tipo de pensamento? É sempre importante perguntar, porque pode ser, e mas nessa hora que você pergunta, ele responda. O doutor Vital, oi? Mas em tabu. Ainda é um tabu essa pergunta que ela falou. Passa na sua cabeça, a pessoa dificilmente, até para não ofender a família ou não preocupar, pode ser que ela não fale. Mas eu acho que o estímulo a fazer terapia, buscar um apoio, se você perceber que a pessoa está diferente, é importante realmente orientar que a pessoa busque terapia, busque um profissional. Porque espontaneamente, às vezes, a pessoa não chega. No consultório, é comum a gente perguntar, e aí, como é que está a sua vida, como é que é a sua baixa autoestima? Quando a gente percebe a baixa autoestima, pergunta assim, como é que está o nível de vida seu, como é que está o nível de esperança? Aí a gente, dependendo dessa pergunta, dessa resposta, a gente vai já crer sem colocar propriamente uma palavra direta, já tentou suicídio, já ter ideia do nível de depressão e a possibilidade de suicídio, sim. Porque a pessoa vai falar de uma forma negativa da vida. E a forma negativa a gente indica, já abre essa predisposição. Agora, o preventivo mesmo é levar seu filho, que ainda é criança, para a terapia. E aí você faz uma psicoterapia breve para entender em que grau ele está. E aí você vai ter certeza que seu filho está bem, né? Porque só o psicólogo vai conseguir fazer essa avaliação psicológica no seu filho. Então, quer ter certeza, tem que levar para a terapia. Porque a parte, por exemplo, do psiquiatra é mais... medicação, né? Sim. É mais medicamentosa. O psicólogo é que vai saber emocionalmente como está o ser humano. O que é a escutativa, hein?
Escutativa é você olhar nos olhos, é você estar presente, dar atenção, acolher o que o outro está falando com empatia, né? E os pais têm feito isso hoje? Não. O professor tem feito isso hoje? Não. As pessoas têm feito isso. Está conversando e está no celular. Então, isso não é uma escutativa. Pelo amor, é impressionante. E às vezes ele só vai encontrar isso no psicólogo. Por isso que a importância da terapia é essa escutativa. É você olhar nos olhos, prestar atenção, acolher, sentir que dói o que está acontecendo no outro. Isso é extremamente importante. Fala, doutor Vital. Ou nos amigos. Nos amigos. Por mais que a gente tente estar presente na vida dos adolescentes, a gente entende que não tem uma idade que é só a palavra da turma que vale. Os pais são caretas. E aí depende da turma. Os pais são caretas. São caretas. Não entendem de nada. Quem entende é meu amiguinho da minha idade, então não sei o quê, né? Então a gente precisa saber também com quem os filhos estão andando para saber e conversar com esses pais. E como a colega falou, há pouca disponibilidade da sociedade para ouvir essas crianças. E aí ouve o colega, ouve o amiguinho que aí já tem a tendência a usar droga e tal, e aí o indivíduo, para não sentir, já está deprimido, já está vazio, aí para não ficar mais isolado ainda, para não ser de novo abandonado pelos colegas, ele acaba até se metendo em coisa errada, sim, rejeitado sim, acaba até se metendo com droga, ou, sabe, aumentando a quantidade, a situação de depressão, coisa assim. São raros. Hoje, recentemente, eu atendi um adolescente que, mãe, eu estou triste, eu quero terapia. É raro isso o adolescente fazer uma coisa dessa. E por que ainda é um tabu, gente, procurar ajuda, não é? É porque antigamente as pessoas que tinham problema iam para o hospício, né? E hoje não. Hoje, terapia qualquer ser humano normal faz terapia para estar bem emocionalmente consigo mesmo. Né? Então, hoje é tratado para você cuidar de uma parte da sua vida. Você não vai para o médico para ter certeza que você está saudável? Exato. Você vai para o psicólogo para ter certeza que emocionalmente você está bem, você sabe lidar com as situações da tua vida. E não era visto dessa forma, né? Então, agora eu sempre digo para todos os pais da importância da escutativa do seu filho desde pequeno. Será que você dá aqueles, nem que fosse 5 minutos de qualidade e atenção para o teu filho? As pessoas estão, né, numa... Aí chega na adolescência, é só uma consequência que você está colhendo do que não foi plantado na infância. Doutor Vital, queria falar o quê? Em relação ao preconceito, a gente entende que a própria psiquiatria é recente, ela deve ter 200, 250 anos, a psicologia é 120. Então, lidar com a questão da saúde mental de forma correta e responsável é recente. Não é em 120 anos que a gente consegue fazer alguma coisa, né? A gente sabe, a exemplo do cigarro, do álcool, agora recentemente que o pessoal entende que é doença, né? Então, a questão da saúde mental, aos poucos, que vai entrando na vida das pessoas como uma coisa importante de se tratar. É muito recente isso. Antes, quando falou, a pessoa direto para um psiquiatra e outra assim. Antes colocava o doente mental, os homossexuais, os bandidos, num lugar só para morrer. Hoje, aos poucos, que vão dando oportunidade para as pessoas se tratarem e se mostrarem, né, o que são. Então, a sociedade organizando, vai dando espaço para essas pessoas se entenderem e trabalhar agora com a prevenção e tudo mais. E o preconceito já começa, as pessoas fazem prevenção ou só se cuidam quando já estão doentes? É verdade. A gente está chegando ao final do programa, infelizmente, eu tinha uma série de perguntas aqui para vocês, mas eu queria saber a diferença, por enquanto, da tristeza, né, para depressão clínica. Qual é essa diferença? Porque muitas vezes a pessoa está com uma tristeza, está triste, e pode ser confundida com uma... Sim, a tristeza sempre depressão. Vem após algum fato que realmente você se frustrou, perdeu alguém, perdeu um emprego, e não necessariamente a pessoa vai chorar. Agora, a pessoa está chorando todos os dias, a pessoa está triste uma vez por semana, então já é um ponto de atenção aí para a gente observar. Agora, se sempre ela está triste pós algum fato, a gente vai fazer uma análise para ver se já é uma sensação interna dentro dela e ela só está sendo desencadeada por algo externo ou não. Né? Ou é uma coisa muito pontual. Perfeito. Doutor Vital, quer deixar estamos chegando ao final do programa, quer deixar alguma mensagem, algum recado para as pessoas aí, né? Que estão nos assistindo, aqui,
Não necessariamente, né, sobre a depressão, enfim, mas seria bom. O que nós falamos hoje, de forma geral, a importância de a gente cuidar da saúde mental. A saúde mental é o brilho nos olhos da vida de hoje, né? Porque a gente pode estar... a gente pode estar bem com os outros, mas se a gente não estiver conectado conosco mesmo, né, esse mundo não vai trazer essa oportunidade. Então, é sempre estar atento aos próprios sentimentos e aprender a lidar com sentimentos, é a coisa que eu mais trabalho no consultório, ensinar as pessoas. E a tristeza pode vir, sim, mas a gente pode ficar triste o tempo todo, como diz a música lá do Frejá, que você fique triste por um dia, mas não a vida toda. Então, se você fica a vida toda, então é importante que você busque apoio terapêutico. Então, nós estamos aí realmente dispostos, e eu sei que nós somos consultores para a qualidade de vida, nós como psicólogos, assim que eu me vejo. Então, abrir os olhos para esse mundo, né? As pessoas estão muito fechadas, muito no automatismo, então poder enxergar um pouco mais, poder ter uma crítica a respeito de si mesmo, a terapia proporciona isso. Esse é o meu papel. Perfeito. Doutor Vital, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, ok? Até uma próxima. Até uma próxima. Doutora Lisandra, sua mensagem... Eu sempre digo, faça check-up emocional, como você faz check-up físico, também cuide, né, do seu sono, da sua qualidade de vida, que é extremamente importante. Se alguém quiser me seguir nas redes sociais, é Arita Treinamentos, né, lá no Instagram. Ok. Obrigado também a você pela tua participação aqui, para a gente bater esse papo aqui sobre essa doença. É um prazer sempre. Muito obrigado, doutora. Vocês põem depois minha... doutor Vital? Oi, fala, doutor Vital. Pode falar. Minhas redes sociais, se eu posso falar no ar? Pode, claro. Quanto for. Tá. Vocês podem me seguir, Vital Xavier, underline, e o WhatsApp pode passar também? É 11 99719 9067. Ok. Obrigado mais uma vez, doutor, pela sua participação, doutor Vital. Até uma próxima. Gente, por hoje é só. O Alesp Cidadania chega ao fim. Até o nosso próximo programa.